Saudações alvinegras, o meu nome é Guilherme e este é o oitavo ou nono? Nono, caramba, que feio. Começou errado, o nono episódio do nosso podcast Irmandade Corintiana. Hoje com a mesa cheia e cheia de alegria, não é, Fábio? Muita alegria, muita alegria. Queria começar primeiro dando um alô para os meus amigos em Brasília. Eu deveria ter feito isso na rodada passada, que o Corinthians jogou em Brasília, mas estava com a cabeça meio cheia, meio frustrado, acabei esquecendo. Mas tudo combina, porque a maioria deles é botafoguense, então combina com a rodada de hoje também. Um salve aí pro Juninho, Rayane, pro pessoal, Alex, todo mundo de Brasília aí, em especial pro Pedro, que esse sim é corintiano de Brasília e talvez esteja nos ouvindo, com certeza está nos ouvindo aí. Um salve pro presidente interino Temer também. E aí, Gibson, como está voltando depois de um longo inverno? Voltando na mesma posição. É mesmo? Pra deixar registrado. Que sim, você continua do meu outro lado direito. Do outro lado direito. Não, o Corinthians continua no G4. Com a mesma piada fraca. A 3 pontos do líder, pra provar que a zica não tá vendo os jogos aqui não era minha não, hein? A zica não era sua. E hoje uma novidade aqui na mesa da nossa Irmandade. O grande Marcelo veio assistir um jogo pela primeira vez aqui em casa. Muito prazer, Marcelo. Deu sorte, hein? Pé quente. Porra, não, primeiramente obrigado, cara. Obrigado a todos aqui pelo convite. Porra, foi excelente. Foi sensacional assistir o jogo aqui. Tô bem feliz, principalmente com a vitória, claro, e pela Irmandade, por tudo. O trabalho tem sido bem legal aqui, cara. Já temos um fã, hein? É. Opa, caramba. Faço parte dos fãs da Irmandade, pô. Tamo junto, sempre. Todo mundo da Irmandade. Queria também só falar aí pros numerólogos por aí, da importância do número 4 hoje, né? Hoje estamos em 4 na Irmandade, ocorreram 4 gols. Novo técnico Corinthians, do qual falaremos aí em breve, é o quarto técnico que entra no Corinthians nos últimos, sei lá, 10 anos. Então E jogamos com o quarto goleiro hoje. E jogamos com o quarto goleiro hoje. Então é um número muito relevante para a data de hoje. Detalhe, Balbuena número 4 também. É, número 4, nota 4. Enfim, vamos falar do jogo então. Bom, o primeiro tempo do Corinthians não foi muito bom, né? Foi sonolento, no mínimo. Teve o gol do Bruno Henrique ali, mas as melhores chances do jogo foram do Botafogo. O jogo inteiro foi um jogo meio estranho comparado com os jogos do Corinthians, assim, nas minhas anotações, que eu costumo anotar, assim, os lances mais importantes do jogo, esse foi o jogo que eu menos fiz anotação. Nenhum dos dois times realmente entrou muito, apareceu muito, principalmente no primeiro tempo, mas, enfim, o Corinthians fez um gol, a aparição do Bruno Henrique, que já estava bem no jogo, já tinha feito uma cabeçada com mais ou menos algum perigo aí no jogo, mas aí naquela hora, naquele exato momento, o Gibson escolheu chegar e aí estragou tudo, atrapalhou aí, deu azar, mas depois ele fez um chute de fora da área. E não foi uma pancada, né? Foi um chute colocado. Não foi o típico do Bruno Henrique por 2 motivos. Entrou no gol, então já não é o típico dele. E 2, ele resolveu fazer colocado em vez de bater com força. Todo mundo berrou aqui, não. Bate. Ele segurou a bola, não. Gol. Ninguém botou uma fé que ele fosse consertar o que ele fez ali. Pois é, mas foi bonito, mas a alegria durou pouco, né? Porque logo em seguida a zaga falhou feio e o Cássio falhou também. E um lance muito estranho do atacante do Botafogo, que chutou meio sem ângulo e tal, e acabou conseguindo fazer a bola bater no travessão, entrar, sair comemorando aí com a pequena torcida botafoguense presente aí no estádio hoje. Pô, nesse lance aí eu achei que foi extremamente complicado. A situação ali que gerou o lance, né? Eu percebo que foi realmente uma falha ali do Balbuena, por não ter acompanhado o zagueiro, e o chute, claro, que foi uma bola defensável pro Cássio e tudo, mas a partir daquele momento o Corinthians meio que se perdeu no jogo, né? Se você for perceber, as melhores chances que tiveram dali pra frente foram todas do Botafogo. E ainda bem que elas pararam muito no pé do tal do Neilton, né? Neilton, pelo amor de Deus, batendo de canela, ele conseguiu na parte de trás da canela, não é nem ele conseguiu chutar de canela pra trás ainda, que foi tempo que não vi um lance desse. Não, mas eu achei bom. Foi ótimo. Genial. Foi um craque. Não, se você for analisar o jogo, assim, teve pancadas, teve jogador do Botafogo batendo um no outro no começo do jogo. Vamos ser francos assim, o Botafogo é um time fraco, um time que vai me surpreender se no final do campeonato não estiver brigando pra não cair. Talvez já tenha até caído, né? Lá faltando algumas rodadas. O que não dá pra cravar que já caiu é porque o técnico deles é razoável, cara. Razoável pra bom. O time é organizado, porque senão seria pior ainda. Porque de certa forma deu um certo trabalho hoje pro Corinthians, né? Mas como você tava falando, Fábio, o jogo foi atípico, porque o Corinthians não criou muito.
Sim. E quando criou, fez a chance que teve. O Botafogo perdeu umas 2, 3 chances e o Corinthians não teve essas chances tão claras nesse primeiro tempo. É um jogo que foge das estatísticas, né? Normalmente o Corinthians cria muito e aproveita pouco. Dessa vez ele criou pouco e aproveitou muito. No primeiro tempo não teria sido nenhum se tivesse acabado 3-1 pro Botafogo ali. As melhores chances foram do Botafogo. Teve duas seguidas ali, uma do Neilton, que deu essa canelada, outra do bola na trave, né? Que saiu na frente do gol, bateu na trave e tal. O Botafogo pôs uma pressão ali, podia ter definido o jogo ali. Se tivesse feito 2, tinha acabado aí com a confiança do Corinthians. Sim. Mas tudo bem, ainda bem que hoje a oportunidade era com o Bota, o time estava emocionado com a despedida do Tite, o novo técnico do qual falaremos daqui a pouco já estava ali no estádio vendo os jogadores. Então tudo colaborou para que os jogadores, acho que sentissem, batessem um pouco mais no peito e aumentasse esse aproveitamento. Mas os últimos 20 minutos ali do primeiro tempo, que acho que foi a pior atuação da zaga do Corinthians que eu vi nos últimos anos, assim. Foi ruim, né? Nossa, foi temerário. Foi pra dar um pânico atrás do outro. A zaga hoje tava ruim. O Balbuena esse ano, assim, que aliás é o único ano que ele tá jogando. Mas o Balbuena, eu não vejo ele assumir aquele protagonismo que se esperava dele quando ele foi contratado, né? Mas eu acredito que a gente tem que dar um pouquinho de tempo pra ele também, pela forma de jogo que nós jogamos aqui no Brasil e a forma de jogo que ele vinha jogando lá. Eu tenho percebido, no Balbuena, ele não é grosso de bola. Ele tem alguma qualidade técnica ali. O que tá faltando pra ele é entrar naquele esquema, naquele miolo ali, do jeito de jogar, do jeito do ataque. Você percebe que ele tem tomado, assim, alguns lances bobos. De repente, atenção, talvez que não acontecia lá. Mas ele tem qualidade sim, dá pra apostar. Falta entrosamento, assim, não tem como pedir entrosamento de uma zaga justamente. hoje do Corinthians, Sim. considerando que o Felipe acabou de sair, o Gil saiu no começo do ano, o Wilson tá machucado, o Iago ficou suspenso um tempo, o Balbuena foi pra Copa América. #volta Wilson, né? O Pedro Henrique tá vindo aí, daqui a pouco tá o Léo Santos jogando junto com o Pedro Henrique, vai ser nossa dupla de zaga, vai saber, certeza. né? No Corinthians tudo pode acontecer, né? Hoje a gente viu o que começou o ano como quarto goleiro ser o nosso titular no segundo tempo. Isso só acontece no Corinthians mesmo. Bom, vamos falar desse segundo tempo, que a coisa deu uma melhorada, né, no segundo tempo. Opa, deu uma melhorada. Primeiro que o Marquinhos Gabriel acertou o gol. Finalmente. Nossa Senhora! E partindo pra cima da zaga, né? O que a gente exige dele todo jogo, ele parece que não faz. E esse ele partiu pra Tem cima qualidade técnica pra isso. e marcou um gol, bonito gol. Esquece o Pilates, Foi vai pra cima da consciente, ele zaga. bateu olhando pro canto, ele dá uma olhadinha no canto pra... Sim. Foi com convicção. E em seguida ele quase repetiu a jogada. Ele acertou o gol, já é um avanço. E o Corinthians voltou com uma outra atitude, né? Especialmente o Romero. O Romero, desaparecido no primeiro tempo, apareceu bem no segundo tempo. No primeiro tempo eu tava decepcionado com o Romero, porque o que se espera do Romero é que ele se entregue em campo, que é o que ele costuma fazer. Ele não é um jogador com técnica excelente, meio estabanado e tal, mas se entrega. E no primeiro tempo tava muito omisso, muito omisso. No segundo tempo já foi brigador, ele que entrou meio que como o 9 para ser o centroavante, saiu, atuou na intermediária inteira por todos os lados, no meio, brigou pela bola. E é isso que a gente espera dele, essa raça de brigar, e isso contagia os demais, né? Você vê que contagia. Quando tem um jogador fazendo isso, os demais se inspiram também. Eu acho que essa mudança de posicionamento dele do primeiro pro segundo tempo foi positiva. Ele como 9 não dá certo, não. Agora, voltando, atuando mais no meio campo, ele jogou bem. Ele tem que buscar a bola. Enfim, mas esse gol do Marquinhos Gabriel, que foi aos 10 minutos, 12 minutos do segundo tempo. Foi aos 7 do segundo tempo. Bem. Mas logo no começo deu uma tranquilidade pro time e o time melhorou bastante. Perdemos outras chances e o Botafogo não testou o Kaique, né? De verdade. No segundo tempo não existiu o Botafogo, né? Aquele Botafogo do final do primeiro tempo ali, no segundo tempo praticamente, jogo, né? Na verdade foi o Botafogo que é o Botafogo, aquele dali, encolhidinho no canto dele. O Botafogo é um time, como você falou, arrumado, porque tem um técnico bom, mas que não vai conseguir mostrar muito mais do que isso. Então teve uma chance de definir o jogo ali, perdeu e com isso acabou perdendo a chance do jogo, né? Agora, o Guilherme falou do Kaique em um dado momento e é curioso, né? Porque é o terceiro goleiro que entra nos últimos 2 jogos do Corinthians. Com certeza. No último jogo a gente tava falando, uma pena o Walter sair, mas que bom que a gente tem 2 goleiros titulares, não sei o quê. E agora a gente tem que recorrer para um terceiro goleiro que na verdade começou o ano como 4º goleiro do time. Não foi testado hoje, não deu para falar, puxa, o garoto salvou, mas também não atrapalhou, não fez lambança.
confiança. Garoto, acho que vivido dentro do Corinthians, participou de Copa São Paulo, foi titular de Copa São Paulo. Acho que sabe muito bem o que a torcida pressiona e o que oferece de bom também no meio do jogo. Eu acho que ele entrou ele tava com muita calma nos lances, ele entrou com serenidade, não tava afobado, não tava rifando bola, não tava saindo desesperado atrás de cruzamento. Ele foi com simplicidade, mas com eficiência. Um goleiro novato, isso é essencial, né? Sim, vale ouro. Né? Não se estabanou, é o que importa. Exatamente, E o Cássio saiu, a gente estranhou, né? Na volta do segundo tempo, o Cássio ter saído porque ele até no final do primeiro tempo declarou que foi uma falha dele no gol do Botafogo. E a gente estranhou a saída dele no segundo tempo, mas pelo que eu entendo, os repórteres estavam falando, ele já tinha, parece que, tomado um comprimido para dor de cabeça, parece que ele já não entrou tão bem. O Cássio, ele é um cara de personalidade, né? Sempre foi, um cara, é bacana isso dele. Ele saiu de campo, perguntaram no gol, ele falou, olha, eu falhei no gol, não quis culpar a zaga, também não falou de dor de cabeça quando ele saiu, mas depois veio à tona que, durante o treinamento essa semana, ele teve problemas, teve que sair do treinamento, aí hoje já foi meio que testado antes e tal, então acho que internamente sabiam-se dessa possibilidade que o Kaique poderia jogar, mas surpreendeu a todos nós que não somos internos ali do Corinthians, né? O que nos surpreendeu também, aí mesmo internos e externos do Corinthians, foi a performance do Bruno Henrique hoje, hein? É que o Bruno Henrique sabia que o técnico da seleção tava lá vendo, né? E aí ele resolveu jogar bola. Jogou bem o Bruno Henrique, ele defendeu muito bem. O meio-campo do Corinthians não costuma ser tão brigador, que nem ele mostrou uma raça, enfim, que até hoje não tinha mostrado. Não tinha aparecido ainda. Esse ano, na verdade, o Bruno Henrique jogou hoje. Se você catar jogos anteriores, esse ano. Feliz ano novo, Bruno Henrique. Justamente. Feliz Bem-vindo a 2016. Ele não tá tão mal quanto o Barrichello, mas... Mas não é só pelos gols, né? Se você for pensar, como pelos jogador, gols. ele apareceu na frente, ele teve o lance da cabeçada antes, teve desarmes, algumas bolas que ele aprofundou, não deu mais aquele passinho de lado. Não, ele jogou bem o tempo inteiro. Justamente. Hoje ele foi bem participativo, jogou bem, jogou com raça. Eu vejo ele esse ano numa crescente, assim, ele começou muito mal o ano e depois que ficou no time e acabou ocupando a vaga do Elias, que é um pouco mais a dele, ele cresceu. Hoje ele não estava na vaga do Elias e o Rodriguinho estava meio sumido, então permitiu que ele crescesse. Ele subiu de produção por conta própria. Isso eu gostei de ver. Isso demonstrou uma personalidade que acho que ele não mostrava desde os tempos de Portuguesa dele. E marcou 2 gols. E marcou 2 gols, o que ele falou que não fazia desde o Irati. Eu nem sabia que ele tinha jogado no Irati lá em 2010. Mas se ele quiser fazer 2 gols agora daqui em diante, tem o meu aval. Pode fazer todo o jogo. A gente incentiva. E o segundo gol aproveitou uma bola que sobrou ali no meio da área, né? Numa cobrança de escanteio. Foi um escanteio que o Balbuena, que a gente já criticou aqui, escorou bem essa bola. O Henrique matou no peito, com calma, posou pra foto como ele gosta de fazer, né? Ele, lumberjack metrosexual que é, e chutou, fechou os olhos e bateu com toda a força que tem, estufou a rede ali, né? Naquela zona perdida. No Twilight Zone. O Triângulo das Bermudas ali que fica entre o peito do pé e a canela, né? Você nunca sabe exatamente com o que ele pegou na bola ali. Tá valendo, tá valendo. O que importa é que entrou e nós comemoramos. Se pega no peito do pé, cara, com aquela força que foi, ia sumir aquela bola, cara, ia pra fora do estádio. Cair no metrô ali, Tá ótimo, velho. Vai de canela mesmo, velho. De canela também é gol, e foi um belo gol, foi no ângulo. Bom, mas pela atuação dele, foi eleito aqui na nossa mesa o melhor em campo indiscutivelmente. Sim, foi unânime o melhor em campo aqui. Por incrível que pareça, na nona rodada do Brasileiro, Bruno Henrique, o melhor em campo do Corinthians. Parabéns, Bruno Henrique. Teremos sua fotinho aí nas nossas mídias sociais diversas. Seja sempre a pessoa com nossa fotinho ali, fazendo 2 gols. A questão que paira sobre o Bruno Henrique isso foi uma prova de evolução ou foi só um salto fora do desvio padrão do jogo dele? Mas na verdade ele é bom jogador, cara. Se você catar na época de Portuguesa, quando chegou no Corinthians, mesmo quando ele não era titular absoluto, quando ele entrava. Daí esse ano realmente ele tá muito ruim. O ano passado ele tava bem. Vamos lembrar que ano passado, quando o time começou a jogar bem, o Tite tinha colocado ele, ao invés do Ralf, para compor o quadrado do meio de campo. Era Jadson, Renato Augusto, Elias e Bruno Henrique.
Henrique. E esse quadrado tinha um toque de bola que impulsionou o time naquele momento, quando o Wagner Love não estava fazendo os gols, estava todo mundo errando os gols ali na frente. Justamente naquele momento ele foi fundamental. Aqueles caras estavam fazendo. Aí ele se contundiu, entrou o Ralf, o que funcionou maravilhosamente pelo resto do ano. Ele acabou não tendo outra chance. Ele já demonstrou algumas vezes essa oportunidade, esse talento no Corinthians, mas sempre que tem essa chance de ter a continuidade, ele acaba contundido, não sei. Mas como eu falei, eu vejo uma crescente dele esse ano e espero que continue nessa crescente e que fique lá em cima. Acho que ele é um cara talentoso e se tiver a chance e aproveitá-la, vai nos dar muita felicidade. E é bom falar para os ouvintes, acho que a gente nunca falou isso no nosso podcast, o que é uma falha nossa. Mas a gente dá nota para todos os jogadores, todos os integrantes da mesa dão nota e a gente publica a média nas nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter e tal. Então, para saber as nossas notas, vale a pena dar uma olhada. Às vezes a gente elege o melhor em campo, mas ele está empatado com a mesma nota de outro jogador e tal. Não é o caso hoje, acho que o Bruno Henrique se destacou mais. Hoje ele foi sozinho. Isoladamente o melhor. E quem foi muito mal hoje foi o Luca, né? O Luca. Decepcionante o garoto hoje. Teve oportunidades no primeiro tempo principalmente e chutou muito mal a bola, pegou muito mal na bola. Teve um cruzamento que ele fez que foi parar na arquibancada. Teve um chute de fora da área que acho que ele incorporou o Bruno Henrique do começo do ano e chutou lá pra longe, enfim. É uma pena, porque quando ele entrou no jogo lá atrás, acho que foi contra o Sport, né? A gente... Elogiamos muito muito a entrada dele, pedimos pra ele ser titular, hoje ele foi, mas não demonstrou. Né? Não, daí era a questão, será que ele não seria meio que um amuleto? Vai bem quando entra, mas quando é titular, tudo bem que ele vê alguns jogos bem, mas quando ele vem entrando durante o jogo, ele tem ido razoavelmente bem. Agora quando ele é titular, parece que ele some. Será que não tá batendo aquele lance de meio Tupanzinho nele? O Tupanzinho marcou o gol do título, né? Justamente, né? Então... De canela. Eu acho que o Luca ainda vai ser importante pro Corinthians nessa temporada. Se não se firmar como titular, será nesse papel do reserva que entra e ajuda a decidir nos momentos críticos que precisa. Até porque um time precisa de pelo menos 13, 14 caras ali que são titulares. Mais que isso. Um time que tá usando o terceiro goleiro, o quarto goleiro, eu acho quarto que já goleiro, precisa aí de uns 20, 25. Bom, mas depois de 2 derrotas, uma vitória. Mas era o que a gente falou nos outros podcasts. Esse jogo tinha que ganhar. O Botafogo é um time fraco, com personalidade, mas um time fraco. Não é à toa que a cada rodada tá brigando para sair da zona de rebaixamento, já nessa 9ª rodada do Brasileiro. 9ª rodada que, aliás, não é tanto o início do campeonato, já é um quarto do campeonato, praticamente indo por aí. Mas eu acho que no caso do Botafogo já é uma demonstração do que vai acontecer pro resto do ano para eles. E o que vai acontecer com a gente? Nós estamos no G4 ou não? Por enquanto, né? Mas o Grêmio que tá em quarto pode, se vencer, pode passar. Quando você estiver ouvindo esse podcast, tudo isso já estará definido. Mas irremediavelmente quando está no G4 de qualquer forma, está no G4. Com uma vitória hoje conseguiu voltar a isso. E a 3 pontos do líder, ou dos líderes, com chance de brigar de novo. Agora vai para cima de outro time alvinegro, que é o Atlético Mineiro. E dessa vez acho que não é tão fácil assim quanto o Botafogo. É um time que está nas últimas posições, nos últimos 10 lugares do campeonato, mas é um time com muito mais personalidade, um time muito mais bem montado, com talento de verdade ali. Mas a impressão que eu tenho do Atlético Mineiro, eu concordo com tudo que você disse, mas que o Marcelo Oliveira chegou lá e parece que desmontou o negócio todo, né? Eu não entendi muito bem a saída do Aguirre de lá, porque ele estava bem no time. Acho que quando se aposta num projeto, você tem que bancar um vice-campeonato mineiro, uma dúvida. Queda numa quartas de final de Libertadores, etc. E o que me espanta é a falta do Atlético Mineiro bancar um projeto de técnico desde a saída do Levir. Então, eu não acompanho o Atlético Mineiro, mas se você catar, acho que o último pessoa que ganhou técnico lá, o último técnico foi o Cuca, né? Não me lembro de outro título mais recente. E justamente por isso, por essa falta de continuidade de técnicos, porque são bons times. O mais marcante para a semana aqui, para esse quarta-feira, fora o jogo contra o Atlético, é que vai ser a estreia do novo técnico. Quem que é o novo técnico do Corinthians? O novo técnico do Corinthians é o Cristóvão Borges. Todo mundo sabe disso? É óbvio. É óbvio. Tava na cara. Era a escolha perfeita. Evidente que ia ser ele, né? Tava na cara, velho. Mas depois de tantos nomes, tanta especulação, chegou o Cristóvão Borges.
é uma aposta, né? É uma bela de uma aposta, porque ele tem características parecidas, alegadamente, com o Tite, mas, conforme o Fábio falou, é um cara que nunca ganhou nada, né? Um cara que nunca fez uma grande campanha, então é uma bela de uma aposta. É um cara bem desconhecido ainda no mercado. Cristóvão, assim, ele foi uma grande surpresa por vários motivos. Um é que, assim, ele é um técnico razoavelmente inexperiente. Ele teve um início de trabalho muito bom com o Vasco, depois que assumiu o Vasco, que o Ricardo Gomes teve problemas de saúde, acabou o Cristóvão assumindo, e o Vasco foi muito bem aquele ano. Sim. E esse foi o trabalho mais prolongado que o Cristóvão teve num time, e foi um trabalho que dá pra se dizer de sucesso, apesar de, não sei se levou algum título carioca, alguma coisa, mas foi um trabalho de sucesso do Cristóvão ali. Depois disso, ele pipocou em vários clubes, a maioria deles cariocas. Ele só não passou pelo Botafogo, né? Passou pelo Flamengo depois sim. E pelo Fluminense. E sem muito sucesso. Teve um ano que ele acabou ficando mais tempo, que foi no Fluminense, ele teve um trabalho um pouco mais prolongado, porque a diretoria bancou ele, porque a torcida já tava pedindo a cabeça dele antes. O que dá pra falar de mais positivo, assim, de pensar, poxa, o cara agora é um novo técnico no Corinthians, e agora? Ele é um técnico que tem aquilo que a gente pediu no último podcast, é um cara que sabe conversar com o jogador, é ex-boleiro, já jogou no Corinthians, inclusive, já foi jogador de seleção, então um cara com uma vivência de futebol muito forte, que sabe conversar com os jogadores. Aposta-se agora que saiba dar uma continuidade boa pro trabalho, assim como ele deu pro trabalho do Ricardo Gomes lá no Vasco anteriormente. E, sinceramente, agora o cara é técnico do Corinthians, tá todo mundo aqui torcendo por ele e torcendo pelo sucesso dele. E é isso que a Irmandade vai sempre fazer, apoiar quem tá no Corinthians. Sem dúvida, sem dúvida. Talvez, baseado pelo fato de ele ter dado continuidade no trabalho do Ricardo Gomes quando teve a oportunidade no Vasco, talvez baseado nisso tenha sido escolha dele para vir pro Corinthians, para dar continuidade no trabalho do Tite. Porque já tá formado uma base, você vê que o Corinthians ele já tem uma forma de jogar. Imagina chegar um técnico para mudar tudo isso, a gente ia ter problemas. No entanto, eu até tava comentando antes dos jogos, aqui em off, na questão que acho que o nome talvez mais certo seria, nesse momento, seria o Mano Menezes, pelo fato de ser um dos técnicos, entre ele e Tite, nos últimos 10 anos estão revezando no Corinthians, né? Mas enfim, seja bem-vindo, Cristóvão Borges, e que faça um bom trabalho. Enquanto não estiver fazendo cagada, a gente vai apoiar. Senão depois te critica, não tem jeito. E se não me falha a memória, a outra vez que o Dunga caiu da seleção foi o Mano que foi pro lugar, não foi? Justamente. E o Corinthians estava líder daquele campeonato, roubaram o Mano da gente, a gente acabou perdendo aquela porra daquele campeonato. É a segunda vez que a CBF foi da gente do mesmo jeito. A vantagem, entre aspas, é que o Corinthians agora não era líder do campeonato. Não era líder, mas estava ali no segundo lugar. É praticamente um trabalho de remontagem do Tite, né? Por mais que tenha sido classificado Libertadores, Paulista, tudo, mas você vê que tem um padrão, que tem uma forma de jogar. E outra coisa para se pensar, assim, e foi o Guilherme que me falou isso também, ele também nunca pegou um time bem montadinho, bem azeitado, como esse tá. É um time em construção, mas é um time que tá anos-luz na frente de outras situações que o Cristóvão pegou no passado. Não só o time, né, mas a própria... O próprio clube, a estrutura do clube. E essa semana, com a saída do Tite e tal, e muitos sondagens, muitos técnicos recusando, assim, eu ouvi muito falar, puxa, mas quem que vai querer pegar essa bucha? Vamos deixar claro que a bucha não é o Corinthians. A bucha é seguir um trabalho extremamente competente do Tite e um trabalho que é incomparável. Substituir o ídolo é complicado, né? É incomparável. Se o cara conseguir substituir a altura, pelo amor de Deus, a estátua dele já montamos agora. Mas a bucha não é o Corinthians. O Tite sim pegou uma bucha que ia entrar na seleção hoje. Isso é uma bucha. Corinthians não é bucha. O Corinthians é o melhor time, é o time mais bem estruturado do Brasil, hoje no acho Brasil, com sem dúvida. Centro de treinamento, com centro de informações e tal, estatística e tudo mais. Precisa de alguém que saiba usar isso. Como a gente falou no último podcast, o Corinthians hoje é um time muito bem estruturado, não por conta do trabalho da presidência atual, etc. Enfim, tem diversas dificuldades aí, gente até nomeada em Lava Jato aí na diretoria do Corinthians. Mas a questão é que, apesar de tudo isso, o Corinthians está na parte do futebol muito bem estruturado. Então acho que o Cristóvão entra numa boa condição, tem que fazer dar certo aí. Talvez ele nunca tenha tido uma chance de trabalhar nesse nível, né? Se você catar um trabalho feito, um trabalho pronto, num time estruturado... Sim, então, é isso que eu tô falando. A chance dele é agora, talvez... É isso tudo que bem. eu tô falando. E ele vai aproveitar. Ele Deus vai quiser. aproveitar, vai sair campeão brasileiro, campeão da Libertadores e Mundial no ano que vem.
Não é isso? E como bem disse o Marcelo, o grande mérito dele vai ser você conseguir aproveitar a estrutura que o Tite já deixou lá pronto e não... Se entra um técnico lá que quer mudar tudo, quer reinventar a lâmpada, acabou o campeonato, acabou tudo. E o cara não vai durar 6 meses lá e vai ser mandado embora. Até porque a gente tinha que instituir uma forma de trabalhar no Corinthians. O Corinthians joga dessa forma, que nem é no Barcelona. Imagina mudar tudo a cada vez que entra um técnico novo. É bem complicado. Não pode. Acho que tem que entrar um técnico que realmente compre essa filosofia. Pode ter pequenas mudanças táticas e tal, mas o espírito do time tem que ser o mesmo. E aqui fica também o meu elogio ao presidente do Corinthians, Roberto de Andrade. No podcast passado a gente criticou ele, merecidamente. Enfim, não me arrependo nem um pouco das críticas que eu fiz ao trabalho dele. Mas agora vale o elogio que rapidamente conseguimos um substituto. Não foi fácil, acho que a impressão que a gente teve é que passou um mês para arrumar um técnico, mas não foi isso, foram alguns dias. 4 dias, né? Ele disse que um novo técnico seria apresentado no domingo, ele cumpriu essa promessa. Vale aqui o elogio, e um elogio maior ainda por ele ter feito esse contrato com o Cristóvão até o final de 2017, que é o final do mandato dele também. Então, apesar de ser uma aposta, ele está apostando no longo prazo também. Ele podia ter acertado um contrato até o fim do ano, e de repente no começo do ano o mercado de técnicos vai ser diferente do que está agora, né? E chamar outro para substituir. Mas não, ele fechou um contrato até 2017. A intenção dele não é que o Cristóvão seja só um tava-buraco, né? Exatamente. Então, e até fica uma aqui forma o elogio. De dar uma confiança pro técnico, né? O cara tá chegando, já tem um contrato mais prolongado, ele vai poder dar as cartas ali, porque hoje em dia a gente sabe que os jogadores são muito estrelas. Chega um técnico que não tem assim uma longa carreira vitoriosa, tudo, o cara vai querer, tipo, meio que fazer corpo mole, vai querer meio que... Vai querer derrubar o técnico. De certa forma. Se ele não for de acordo com aquele tipo, com um contrato mais longo, já dá essa... Já dá o respaldo pro cara. Justamente, de respaldo. Acho justo. Acho legal também que ele faz pro fim do mandato dele, também não empurra essa decisão que ele tomou agora pro próximo que vier. Enfim, toda sorte aí pro nosso Cristóvão. Espero que tudo dê certo. Que seja bem-vindo. A gente vai apoiar, não tem jeito. É o que tem pra hoje, vamos apoiar e... Tá em casa, a gente abraça, em casa. É assim. Justamente. Vestiu a camisa do Corinthians, tá valendo. Boa sorte, Cristóvão, boa sorte pro Tite também, que acho que o Tite talvez precise até mais do que ele. Esse daí pegou um rojão. Esse que tá com o verdadeiro problema na mão. Isso. Olha, não tem nome mais certo pra seleção, infelizmente. É a realidade. Eu achava o certo era o Dunga, viu? Ele merece estar lá. Podia ter o Jorginho. Eu acho que a CBF merece o Dunga. Com tudo que implica essa frase. CBF merece o Luxemburgo. O professor. Caramba, velho, pegou professor. Pegou pesado. Eu confesso que eu fiquei com medo do Luxemburgo, cara, nessa fase de Corinthians sem técnico, ele voltando da China lá. Não, eu fiquei com medo, porque ele tem um certo relacionamento com o Roberto de Andrade. Não, aí ia ter o protesto na Paulista, ia ser complicado. Não, o pior é que eu cheguei não ia aceitar, não. Pô, Luxemburgo a gente não deseja nem pro nosso pior inimigo. Talvez pro Palmeiras. Bom, acho que por hoje tá bom, não é? Tá bom, só mais um alerta pro Cristóvão, que ele... Não sei se ele já acompanha, mas se não acompanha, tem que acompanhar a Irmandade Corintiana. Mas o Tite vai dar essa dica pra ele. O Tite já acompanhava, ele vai passar essa bola. O Roger Machado, que não aceitou também, já é outro que acompanha. Todo mundo aí já tá acompanhando. Ele agora, voltando à ativa, tem que acompanhar, porque a Irmandade Corintiana define o futebol brasileiro praticamente aí, né? E se o Cristóvão quiser nos acompanhar, como ele faz? Ora, é muito fácil. Muito fácil. É muito fácil. É só ele entrar na mídia social preferida dele, seja o Facebook, seja o SoundCloud, o Instagram, o Twitter. Estamos em todas elas, em praticamente todas elas. YouTube. Estamos com o nome de Irmandade Corintiana, Corintiana com TH, tudo junto. Estamos no YouTube também, muito bem lembrado, Gibson. No Twitter, estamos como Irmandade Timão. E o Cristóvão pode nos acompanhar lá, vai ouvir a gente defender a presença do Wilson ali, tá fazendo falta. E quem sabe quando o Wilson voltar, ele já vai ter essa sobriedade de escalá-lo. É isso aí, Cristóvão. Boa sorte e vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians, fora Temer.